Oi, gente! Vamos nesse vídeo de hoje, a gente vai... Vamos não, peraí. Oi, gente! Vamos lá para mais um conteúdo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perdão e como você pode desenvolver melhor a sua capacidade de perdoar. Então vamos falar sobre esse assunto? É um assunto que eu gosto muito, inclusive o meu primeiro podcast lá no Spotify, Psicologia na Prática, meu podcast lá, se você ainda não conhece. O primeiro de todos eu falei sobre a minha história com perdão e eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vejo muitas pessoas que passam anos e anos da vida cheias de rancores, de mágoas, de realmente sentimentos negativos guardados por experiências negativas que elas tiveram com alguém, com alguma situação específica na sua vida, normalmente é relacionada a alguma pessoa, né? E a psicologia tem se interessado cada vez mais por estudar, né, as virtudes humanas, as capacidades positivas humanas, e o perdão é uma delas. Tem pessoas que têm mais facilidade para perdoar do que outras, mas todo mundo pode aprender a desenvolver uma capacidade maior de perdoar. Tá? Então eu queria falar com vocês um pouquinho nesse vídeo sobre 4 formas de você desenvolver melhor a sua capacidade, mas antes eu queria falar com vocês aqui algumas pesquisas que eu tenho lido e que eu tenho estudado. Eu achei muito interessante compartilhar com vocês que o perdão, ele já foi associado ao melhor funcionamento do sistema imunológico, a melhor pressão sanguínea, a menos queixas somáticas e a melhor qualidade do sono, tá? E por outro lado, a falta de perdão já foi associada há muitas condições crônicas de saúde. Eu vou deixar aqui a referência de Pinho e Falcone 2015, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso. Mas a ciência tem estudado sobre isso. Na psicologia a gente vê muito forte pessoas que vêm para o consultório, às vezes com essas experiências traumáticas de pessoas que feriram, que decepcionaram, que abusaram de alguma forma, né? E essas experiências realmente elas deixam marcas, e quando a gente fica com uma interpretação muito fixa daquilo que nos aconteceu, a gente acaba carregando aquela mágoa por mais tempo do que deveria, e aquilo faz mal pra gente. Não faz mal pra pessoa que nos feriu. A pessoa de repente tá lá vivendo a vida dela, seguiu a vida dela. Muitas vezes a pessoa já até faleceu e você tá carregando esses sentimentos que te fazem mal, e com certeza tem várias consequências para a sua vida hoje, por mais que já tenham feito mais de uma década que aquela situação tenha acontecido. De fato, para a gente viver uma vida mais leve, a gente ter uma capacidade de perdoar, sejam coisas graves, quanto coisas pequenas do dia a dia. Às vezes uma pessoa que foi meio grossa com a gente, deu uma resposta meio atravessada, enfim, tem coisas pequenas do dia a dia que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, que ficam magoadas mesmo com coisas pequenas, e aquilo vai deixando a pessoa cada vez mais pesada, com uma visão negativa da vida, acha que todo mundo tá contra ela, que ninguém gosta dela, que as pessoas a rejeitam. E isso, claro que tem a ver com as crenças daquela pessoa, mas tem a ver muitas vezes com as mágoas que ela tá carregando até hoje, pessoas que já feriram ela no passado. Então, queria falar com vocês sobre esses 4 pontos aqui. O primeiro deles, gente, é entender que os seres humanos são imperfeitos. As pessoas erram, as pessoas são falhas. Tem pessoas que são más mesmo, pessoas que têm transtornos psicológicos, que fazem atrocidades, mas de forma geral, se a gente for olhar, todo mundo comete falhas, todo mundo comete erros. Talvez você já tenha ferido alguém, mesmo sem querer. Você machucou alguém, alguém ficou magoado com você mesmo sem você querer. Então, talvez na tua história de vida, eu tô falando aqui de casos assim mais simples, né? Óbvio que quando envolve coisas assim como abuso sexual, como um abandono sério por parte dos pais, isso são coisas até mais difíceis da gente entender, mas mesmo assim dá pra entender. Eu tive uma história com meu pai de perdão muito forte, assim, de quando meus pais se separaram e meu pai foi pra outro país, eu me senti muito abandonada, eu guardei mágoa dele por muitos anos, com todo o contexto, a forma que as coisas aconteceram. Mas teve um momento da minha vida que eu comecei a cair essa ficha. Falar, cara, as pessoas erram. Meu pai era jovem, ele tinha seus 20 e poucos anos, sabe? Ele errou, claro que ele errou. Isso não é uma justificativa pro erro dele. Mas eu consegui ver a imperfeição humana, me faz conseguir ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compaixão e mais flexibilidade para perdoá-lo. Então,
Entender que as pessoas erram, talvez os seus pais erraram com você, eles estavam fazendo talvez o melhor que eles podiam. Eu gosto muito de pensar, sabe, que a maioria das pessoas tá fazendo o melhor que pode com a maturidade que tem, com os recursos que tem, com o conhecimento que tem. Então, muitas vezes, nossos pais, que a maioria das pessoas tem muita mágoa dos pais, né, de pessoas ali da infância, de cuidadores, e os nossos pais, infelizmente, gente, eles não tinham maturidade, talvez, para entender que certas palavras e certos comportamentos deixariam as consequências que deixaram na tua vida. Hoje você tá entendendo essas coisas, mas eles não tinham esse conhecimento, talvez não tenha até hoje. Então, conseguir entender que o ser humano é imperfeito e erra é o primeiro passo para a gente conseguir perdoar. O segundo ponto aqui é buscar ver as situações pela perspectiva do outro. Isso aqui exige, assim, uma capacidade grande de empatia, não é todo mundo que consegue fazer isso, sabe? De pegar realmente, eu vou tentar me imaginar na situação do meu pai, o que ele estava passando naquela época, o que estava acontecendo, o que pode ter levado ele a se comportar dessa forma. E é quando eu faço isso, de novo, tá? Vou repetir isso, não é pra você justificar o erro das pessoas. Eu vejo pessoas fazendo isso às vezes e aí elas não se permitem lidar com a dor do que aconteceu. Você pode admitir que doeu, que foi um erro, que aquilo lá é algo injustificável, mas não é imperdoável. Você pode perdoar, tudo é perdoável, né? Depende da gente. Então, você se colocar no lugar do outro vai te facilitar muito conseguir entender por que aquela minha amiga fez e agiu dessa forma, por que ela falou desse jeito, o que poderia estar acontecendo que levou ela a se comportar desse jeito, que talvez pra mim é inadmissível, eu nunca agiria assim. Mas eu não sou aquela pessoa, eu não sei o que ela estava sentindo e passando que levou ela a agir daquela forma. Então, esse é o segundo ponto bem importante aqui sobre perdão. O terceiro ponto é treinar a compaixão e a empatia, que tem um pouco a ver com esse segundo também, mas é um treinamento, sabe? A gente precisa realmente, cada situação que você vê, às vezes até no jornal, e você fica, tipo, indignado, e você só consegue ver um lado da história, esse é um treino muito legal. Não sei se você já passou, assim, na escola, tinha, às vezes, essa dinâmica de, tem uma causa ali, sei lá, aborto, e aí você tem que ou defender o aborto, ou você tem que ser contra o aborto. E aí, independente da tua opinião, você tem que tentar se colocar no lugar de uma pessoa que é contra ou a favor e tentar dar aqueles argumentos. Esse é um exercício muito legal pra gente se colocar no lugar de outra pessoa, porque às vezes a gente fica muito preso em uma visão específica da história, em uma visão específica do mundo, da perspectiva, seja de qual for o assunto, e a gente não consegue ver o outro lado. E hoje em dia o mundo tá muito polarizado, né? Tá tudo muito um contra o outro, esquerda, direita, contra, a favor. As pessoas têm muita dificuldade de ver que as coisas nem sempre são tão preto no branco assim. E isso na vida, com grandes discussões, mas também em pequenas coisas do dia a dia, sabe? Em coisas que às vezes você brigou com a sua amiga e você acha que você tá certa e ela tá errada e ela que tem que pedir desculpa. E de repente, no ponto de vista dela, é você que tá errado e você que tem que pedir desculpa, entendeu? Então, o que custa a gente, cada uma se colocar um no lugar da outra, e a gente poder, as duas pedirem desculpas por aquilo que feriu o outro. E a gente segue adiante, gente. A vida seria tão mais leve se as coisas, sabe, se a gente levasse as coisas assim. Então você precisa treinar a sua empatia e tentar se colocar no lugar da outra pessoa. O quarto ponto é ressignificar essa ofensa. Depois que você fez tudo isso, você pode ressignificar, dar um outro significado para aquilo que aconteceu. Ao invés de eu levar para o resto da minha vida uma história de que eu fui abandonada pelo meu pai, que meu pai me rejeitou e de que eu não fui amada por ele, eu decidi ressignificar e entender que o meu pai, ele me amava, sim. Talvez ele não agiu da melhor forma, ele fez o que ele conseguiu fazer naquela época, aquilo me machucou, deixou consequências, mas hoje eu entendo que ele nunca deixou de me amar, ele só teve os próprios problemas ali falando mais alto naquela época, e o que aconteceu, eu não tenho como mudar o passado, mas hoje eu decidi ter uma boa relação com ele, eu faço isso e construo essa relação diariamente. Então eu consegui ressignificar aquilo que me aconteceu, assim como você pode ressignificar mesmo as coisas mais difíceis que te aconteceram. A gente vê pessoas que passaram por coisas muito graves, às vezes acidentes, e ficaram paraplégicas e perderam o movimento das pernas, pessoas que passaram por situações de abuso, de sequestro, situações, assim, tremendas. Tem até um TED Talk que eu vou deixar de indicação pra vocês aqui, se eu não me engano ele chama My Story,
Eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem depois. E é a história de uma menina, hoje uma mulher, né, mas que ela foi sequestrada e ela foi abusada durante, se eu não me engano, foram vários meses até ela conseguir ser encontrada pela polícia. E ela usou essa história, ela ressignificou essa história de uma forma, assim, surpreendente. E hoje ela tem uma ONG que ela ajuda pessoas que passaram pelo mesmo que ela. Então, assim, tem histórias que a gente vê muito difíceis e pessoas que conseguiram ressignificar. Então, é claro que a gente também pode conseguir de coisas menores, às vezes, que aconteceram com a gente, tá bom? Então, esse é um convite para você treinar sua capacidade de perdoar, para você treinar esse olhar mais empático e conseguir, sabe, deixar para trás esses sentimentos ruins que você tem carregado e conseguir viver uma vida mais leve. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Já deixa o seu like aqui se você gostou. Comenta aqui, fala se você quer saber mais sobre esse assunto, se pra você é difícil, ou se eu te ajudei de alguma forma. Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!